Fala galera, professor Giovanni aqui na área para darmos continuidade. E hoje, tema da aula de hoje é sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Estamos falando aqui de misturas. Bom, o que é um sistema homogêneo? O próprio nome já diz, né? Homogeneidade é um sistema monofásico, beleza? O que é um sistema monofásico? É aquele sistema que a gente olha para ele e vê uma fase só. Então a gente consegue enxergar uma única coisa naquele sistema. Por exemplo, um copo com água. Você consegue enxergar algo além de água? Não. Então ele só tem água, é um sistema homogêneo. Você consegue enxergar uma coisa só. Se eu pegar sal e dissolver na água, por exemplo, você consegue enxergar a água e o sal separados? Não consegue, né? O sal dissolvido ali na água, você não consegue enxergar mais o sal, porque ele está totalmente dissolvido. Você pegar o açúcar, colocar na água, você consegue enxergar a água e o açúcar? Também não consegue. Então, você está diante de um sistema homogêneo, onde você enxerga apenas uma única fase, né? Então, nós chamamos de sistema monofásico, beleza? Então, aqui a gente tem uma visão microscópica a nível molecular, e a gente vê que essas moléculas, ó, elas estão todas aqui interagindo, beleza? Então elas estão todas interagindo umas com as outras, não importa quantos componentes existem ali, mas se eu consigo enxergar apenas uma única fase, então eu estou diante de um sistema homogêneo, beleza? Então, vou pegar aqui, ó, apresenta apenas uma fase, né, visual, contínuo e uniforme em toda a sua extensão, mesmo ao microscópio. Né? O que isso quer dizer mesmo ao microscópio? Se eu olhar no microscópio, eu vou continuar enxergando uma única fase. Porque tem sistemas que, quando o leite, por exemplo, você olha para o leite, tem lá um sistema só, você consegue enxergar só o branco ali do leite. Só que se você pegar este leite e levar ao microscópio, você vai enxergar o que? Você vai enxergar algumas coisas que não vão estar dissolvidas completamente ali, que só é possível enxergar no microscópio. Né? Então, o leite, ele parece um sistema homogêneo, mas na verdade ele é um sistema heterogêneo. Então, o sistema homogêneo é aquele que eu consigo enxergar com os meus olhos, por exemplo, uma única fase. Mas se eu pegar isso e levar ao microscópio, eu continuo enxergando só uma fase. Se eu tenho um sistema que ele parece ser homogêneo, como é o caso do leite, aí eu levo este sistema ao microscópio e eu enxergo algo que não está dissolvido ali, então eu tenho um sistema heterogêneo. Ele só consegue ser visto ao microscópio? Sim, beleza. Mas não deixa de ser um sistema heterogêneo. A mesma coisa é o sangue, beleza? Vou colocar aqui, né, exemplos do leite e do sangue, para você ver. Aí você vai observar que o leite tem essas coisinhas brancas aí que não estão dissolvidas. O sangue também tem algumas coisas aí que não estão dissolvidas, como você pode observar aí, né? Então, o sangue e o leite, por exemplo, são sistemas que não são homogêneos. Porque no microscópio eu consigo enxergar mais de uma coisa. Agora, um sistema um sistema homogêneo, né, eu consigo enxergar uma coisa só. Então, mesmo ao microscópio, eu consigo ver apenas uma única coisa. Beleza? Então, exemplo, vinagre. Por que o vinagre? Né? Porque o vinagre ele é composto de água e ácido acético. Então, o ácido acético e a água, eles estão misturados ali, isso forma uma mistura, porque não tem só um componente, tem mais de um elemento químico ali, mais de uma substância, melhor dizendo, mais de uma substância química, então tem uma mistura, água e ácido acético. E ainda tem, né, água e sal, por exemplo. Água e sal é um sistema homogêneo, o sal está dissolvido na água, mas também é uma mistura, porque eu consigo enxergar ali a água e consigo enxergar o sal. Beleza? Agora, um sistema heterogêneo é aquele sistema que eu consigo visualizar mais de uma fase. Né? É um sistema polifásico. Eu consigo visualizar mais de uma fase. 2, 3, 4, 5 fases, não importa. Se eu consigo ver mais de uma fase, eu estou diante de um sistema heterogêneo. Beleza? Então, se eu pegar e visualizar isso aqui, por exemplo, no microscópio, né? Esse exemplo aqui, que é um exemplo clássico demais, né, óleo e água, eu vejo duas coisas, né? A primeira coisa que eu vejo é o óleo, a segunda coisa que eu vejo é a água, né? Ou primeiro a água, depois o óleo, enfim. Eu vejo duas coisas ali. Então, se eu estou vendo
se eu consigo visualizar mais de uma coisa, eu estou diante de um sistema heterogêneo, beleza? É importante saber diferenciar sistema heterogêneo de mistura heterogênea, beleza? É importante saber diferenciar, vamos falar disso daqui a pouquinho. Bom, um sistema heterogêneo, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar duas fases ou mais, e há limites claros de separação entre as fases. Eu consigo ver exatamente aonde as fases estão separando. Por exemplo, aqui, ó, as fases eu consigo ver exatamente que a separação de água e óleo é bem nessa região, beleza? Bem nessa região aqui, ó. Eu consigo ver claramente. Então eu estou diante de um sistema heterogêneo. Eu estou enxergando duas coisas e eu estou vendo claramente essa divisão. Beleza? Então aqui o exemplo, né? Água e óleo, por exemplo. Como um é apolar e o outro é polar, eles não se misturam. Beleza? Eles não se misturam, não é o termo correto, né? Eles não interagem e aí eles formam uma mistura, mas é uma mistura heterogênea. Beleza? Igual eu comentei com vocês, né? Tomar muito cuidado quando eu falo sistema heterogêneo, quando eu falo sistema heterogêneo e mistura heterogênea. Bom, vamos lá. Se eu olhar para esse caso 1 aqui, né? Se eu olhar para esse caso 1 aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho o gelo, que está aqui, ó, e eu tenho a água, que está aqui, assim, né, em todo o copo aqui. Beleza. O gelo, eu consigo enxergar, né? Então, estou enxergando a primeira coisa aqui, ó. Primeira coisa aqui que eu estou enxergando são os cubos de gelo aqui, ó. Então, primeira coisa que eu estou enxergando é o gelo, beleza? Ó, gelo. Segunda coisa que eu estou enxergando é a água, beleza? Então, eu estou enxergando mais de uma fase? Tô. Então, isso aqui é um sistema heterogêneo, beleza? É um sistema heterogêneo. Porém, isso aqui é uma mistura? Não, não é uma mistura. É uma substância pura. Por que que é uma substância pura? Porque o gelo é água e a água também é água, né? H2O. O gelo é H2O, a água é H2O. Simples assim. O que que eu tenho dentro desse copo aqui, ó? O que que eu tenho dentro desse copo? Eu tenho só água. Então, se eu tenho só água, eu tenho uma substância simples. Então, isso aqui não é uma mistura, não é uma mistura, é uma substância simples. Beleza? Caso número 2, que geralmente está presente aí em provas, vestibular, Enem. Caso número 2, bancada de granito. Granito. O granito, ele é composto por mica, feldespato e quartzo. Esses são os três componentes que compõem o granito. Eu consigo enxergar esses três componentes aqui? Consigo, né? Eu consigo ver aqui, ó, pintinhas pretas, brancas e translúcidas. Eu vejo três fases, exatamente as três fases dos componentes que estão aqui. Então, o granito, ele é uma mistura heterogênea, sólida, clássica, né? Uma mistura heterogênea. Assim como o nosso ar atmosférico. Então, o ar atmosférico, ele é uma mistura, mas ele é uma mistura homogênea, porque eu não consigo enxergar todos os componentes ali do ar. Não consigo, né? Na verdade, não consigo enxergar nada. Tá numa fase só, não consigo enxergar nada. Então, por exemplo, eu não consigo enxergar o oxigênio, eu não consigo enxergar o hidrogênio separado, eu não consigo enxergar o nitrogênio separado, não consigo enxergar o argônio, mas eu sei que todos estão ali. Então, tem mais de um componente, tem mais de uma substância, porém, é uma mistura, porque tem várias substâncias, é uma mistura homogênea, porque só tem uma única fase, beleza? Então, mistura heterogênea, duas fases ou mais, né? Assim como um sistema heterogêneo, duas fases ou mais. Sistema homogêneo, uma única fase, eu enxergo uma única coisa. E aí, quando eu estou diante de um sistema homogêneo, né, que é esse aqui, ó. Quando eu estou diante de uma mistura homogênea ou sistema homogêneo, eu tenho uma solução. Solução é um tema que a gente vai ver mais para frente, mas toda mistura homogênea é chamada de solução. Beleza? Então vamos para o nosso resumo aqui, ó. Sistema. O que é um sistema? Né? É a amostra ali,
todo que eu tenho. Se eu olhar para aquele sistema, ele apresentar aspecto visual uniforme, ele é homogêneo. Se ele não apresentar aspecto visual uniforme, ele é heterogêneo. Se tiver só um componente químico, substância pura. Se tiver dois ou mais, é uma mistura homogênea. Isso quando eu enxergo apenas uma fase. Se eu tiver mais de um componente químico, quando eu enxergo duas fases ou mais, então quando eu tiver duas fases ou mais e tiver mais de um componente químico, ou melhor, se eu tiver duas fases ou mais, porém eu tiver apenas um componente químico, então eu estou diante de uma substância pura que está em vários estados físicos ali, no caso, água e gelo, por exemplo. E se eu tiver dois ou mais componentes, então eu tenho uma mistura heterogênea, como é o caso da água e óleo. Beleza? E vamos a um exemplo aqui, né? Então, uma situação, um problema. Um técnico de laboratório analisa 3 recipientes fechados. Primeiro recipiente, gás carbônico e gás oxigênio. Eu vou dizer se esse recipiente é homogêneo ou heterogêneo e quantas fases ele tem, beleza? Então, gás carbônico. O que é o gás carbônico? Gás carbônico é o CO2. O que é o oxigênio? O oxigênio é o O2. São substâncias diferentes, beleza? Mas se eu tenho gás carbônico e gás oxigênio misturados, eu consigo diferenciar gás carbônico de gás oxigênio? Não, eu enxergo uma única coisa, não consigo diferenciar, beleza? Então, é um sistema gasoso e todo sistema gasoso é o quê? Todo sistema gasoso, ele é sempre homogêneo, beleza? Todo sistema gasoso sempre será homogêneo, ok? Porque os gases se misturam perfeitamente. Ainda, né? Água líquida, sistema 2 aqui, ó, água líquida e cubos de gelo. Então, água líquida e cubos de gelo. Bom, água líquida e cubos de gelo. Água e gelo são a mesma coisa, é o H2O, mesma coisa. Então, eu tenho uma substância pura. Água e gelo formam um sistema heterogêneo, porque eu enxergo mais de uma fase, enxergo a água e enxergo o gelo, porém é uma substância pura. Não é uma mistura, beleza? Então, água e gelo, substância, sistema heterogêneo, né, de duas fases visíveis, mas é uma substância pura. Água líquida e álcool etílico misturados. Se eu misturar água e álcool, como é o caso, por exemplo, do álcool 70%, é 70% de álcool e 30% de água, eu não consigo diferenciar. Eu não consigo ver a água separada do álcool, é tudo junto. Ou seja, sistema homogêneo, uma mistura homogênea, só tem uma única fase, mas duas substâncias distintas. Beleza? Uma substância é a água, outra substância é o álcool. Beleza? E aí eu queria chamar a atenção para uma situação aqui, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho alguns recipientes aqui, né? Então eu tenho o primeiro recipiente, o segundo recipiente, o terceiro recipiente, o quarto recipiente. Aí no primeiro recipiente eu coloco aqui, ó, água. Então o primeiro recipiente tem água, o segundo também vai ter água, o terceiro também vai ter água e o quarto recipiente também vai ter água. Beleza, os 4 recipientes têm água, ok? Aí eu vou aqui e coloco areia aqui embaixo, ó. Então coloco areia aqui embaixo desse aqui. Aí eu venho aqui e adiciono também, né? Vou colocar de vermelho aqui, ó. Como se fosse cubos de gelo aqui. O que que acontece nessa... Então eu tenho aqui, ó, o gelo. Aqui eu tenho água e aqui eu tenho areia. Esse aqui é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Bom, é um sistema heterogêneo, porque eu estou enxergando 3 coisas diferentes ali. Primeira coisa é água, a segunda coisa é o gelo, a terceira coisa é a areia. Então, além de ser um sistema heterogêneo, só apagar aqui para escrever, além de ser um sistema heterogêneo, é um sistema heterogêneo de 3 fases. Porém, quantas substâncias tem neste sistema heterogêneo, nesta mistura heterogênea? Quantas substâncias?
eu tenho 2 componentes. Então, são 3 fases, 2 componentes. Vamos para esse outro aqui, ó. Vamos supor que eu tenho água ali, né? Coloquei água ali, ó. Aí eu coloco sal aqui na água. Mas o sal na água, ele dissolve. Então, eu sei que aqui eu tenho, ó, água mais sal. Ele dissolve, beleza? Aí eu venho aqui e adiciono óleo. O óleo vai ficar aqui por cima. Então, aqui eu tenho o óleo. Adiciono óleo, beleza. Aí eu venho aqui e adiciono também gasolina. Só que a gasolina, ela se mistura com óleo, beleza? Então, vai ficar óleo mais gasolina. Esta vai ser uma mistura heterogênea. Então, aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Heterogênea. E esta aqui também é uma mistura heterogênea. Porém, quantas fases tem aqui? Bom, aqui só tem 2 fases. Mas quantos componentes? 4 componentes. Ou seja, você consegue analisar, quando você enxerga coisas diferentes, você consegue analisar quantas fases existem ali. Mas você tem que ter a informação se tem alguma coisa dissolvida, se não tem alguma coisa dissolvida, quais fases são essas, né, o que é que compõe essas fases, para você conseguir diferenciar quais são os componentes que estão participando ali daquela mistura, quais são os componentes que formam aquela mistura, beleza? Então você consegue fazer essa diferenciação aí também, certo? A gente fica por aqui. Nossa próxima aula a gente vai falar de comportamento anômalo da água e eu te espero por lá.